É. Agora, esse capítulo 6 de Mateus, que eu acho que o mais difícil a entender. O mais curtinho, mas eu acho que é bem difícil de entender, né? Porque ele tem muitos assuntos que hoje não deveria mais ser assim praticados tal que eles estão aqui. A princípio, para quem entendeu que ele é o templo do Espírito, que a gente é templo do Espírito Santo, né? A gente tem que realmente entender que naquela época ele se endereçava aos fariseus, aos homens que estavam debaixo da lei. Ele nasceu debaixo da lei, o Jesus. Então ele falava realmente para o pessoal que era debaixo da lei. E isso a gente vai poder, até que a gente conversou com minha irmã, foi muito bom, ontem à noite, em relação ao jejum, ela tocou no assunto que me fez entender ainda mais além do que a gente sempre está conversando, hein? E a gente, isso aqui eu vou tocar quando a gente chega no assunto. Mas realmente tem aqui assuntos que são bem, é sobre o dinheiro, é sobre a... Então, quando a gente fala de dinheiro, é sobre como que a gente fala, essas igrejas hoje que são neopentecostais, que falam só de... Isso, sobre a prosperidade, que normalmente é espiritual, e não pecuniário, não de dinheiro, né? Como ele fala que a gente não pode servir a dois mestres, a Deus e a Mamão, então, logicamente que é espiritual, né? Então, aqui tem muitos desses assuntos sobre a fé, que é a preocupação, né? A gente está investindo muito em... Claro que é normal, mas a gente não pode... É como o dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, né? É como quando a preocupação, a fé, quando a gente se preocupa porque a gente não tem casa para morar, não tem roupa para vestir, não tem comida para comer, não tem alimentos para comer. Então, aí é uma falta de fé quando a gente começa a se preocupar, não é? Mas não é o problema de ter ou não ter. Claro que o problema é para quem não tem. Mas o problema não o problema de ter muitos alimentos, de comer caro, de comer fora. Isso aqui não é problema. É quando a gente para de fazer isso, é que está fazendo falta. Que a gente não consegue comer em casa, que a gente não consegue comer uma verdura da horta, que a gente quer tudo pronto, já tudo diferente, né? Então, não, é isso que está errado. Então, porque aí a gente, quando ele fala, não se preocupe do que você vai comer. Eu preciso me preocupar do que eu vou comer quando eu não tenho mais dinheiro, então, porque eu não posso mais comprar, não é? Então, é aí que eu estou me preocupando. Por quê? É porque eu estou comendo fora direto, porque eu estou fazendo as compras direto. Uma vez que está faltando um pouquinho de dinheiro, não posso mais comprar comida, aí eu fico preocupado. Não, mas para a gente que está na... Isso aqui pode até ser válido para quem está em apartamento. Mas para a gente que está na roça, é verdade. Sinceramente, quem está preocupado com a comida, tem que realmente começar a acordar uma hora antes de manhã e ir para a horta. Não, mas porque não tem como morrer de fome na roça. É difícil, hein? Sinceramente, pelo menos não pela comida. E nem pela roupa. Porque na roça não vai se de roupas caras. Não vai ter que ir em lugar nenhum. Entendeu? Então vamos ver. Então são assuntos que são bem, assim, polêmicos hoje, né? Que a gente não quer muito abordar. Vamos então ler o capítulo 6 de Mateus, né? Tenham cuidados. Tenham cuidados. Esse aqui é Jesus falando, né? Ele não está falando, presta atenção, tenham cuidados. Seja mais profundo. Não praticam suas ações em público para ser admirados por outros, pois não receberão recompensa, galardão, né, no caso. Então, ele está falando, não praticam suas boas ações em público. Então, não é para praticar nunca. Praticou uma vez, tá já um pecado, está bem errado. Uma vez mostrou, falou, eu estou ajudando fulano. Eu fiz não sei lá o quê. Eu dei isso aqui para tal. Não é para falar. Porque aí ele fala, se a gente faz assim, ele está falando, a gente não receberá recompensa nenhuma. E quando ele está falando de não receber recompensa, não é só o galardão no céu. É aqui também. Ele não está falando, vocês não receberão recompensa no céu. Não, é aqui. Aí a gente vai querer orar, colocar nossas precisões nas mãos de Deus, o que eu preciso, né? Para Ele cuidar de mim. Mas aí eu já recebi a recompensa porque eu estou me gloriando, me vangloriando das obras que eu faço. Então eu não vou receber do Senhor, não vou ser atendido. Entendeu? Porque assim,
para ser admirados por outros, pois não receberão recompensa, o galardão de seu Pai, que está no céu. Quando ajudaram alguém, então é bem isso, quando ajudaram alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para ser elogiados pelos outros. Isso aqui não é só para a gente hoje. A sinagoga era na época da lei, na época de Jesus, depois que ele foi, que ele foi, como que a gente fala, arrebatado, né? Então, não houve mais sinagogas e templos para os cristãos. Então, essa aqui não é para falar, agora não posso não tocar aqui nos templos. Não deveria falar, porque não deveria nem ter templos hoje. O templo somos nós, não é? Ou deveria ter sinagogas e igrejas ainda? Não deveria ter. Então, a gente pode pegar isso bem na letra ainda. Ó, quando ajudaram alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas, que falam para todo mundo, nas igrejas e nas ruas, quando conversam com alguém, para ser elogiado pelo tal. Por quê? Eu lhes digo a verdade. Jesus que está falando. Eles, os que fazem isso, não receberão outra recompensa além dessa. Essa glória, essa vanglória que eles recebem, essa elogia que eles recebem pelas pessoas. Como você foi legal, opa. Então não terá mais nem. A recompensa é o quê? Eu faço um pedido a Deus, eu estou precisando de alguma coisa, não vou pedir assim uma coisa material, mas ele sabe de antemão do que eu preciso, não é? Então ele não vai mais me atender, porque eu não pratico a justiça de Deus. Eu estou me vangloriando do que eu estou fazendo. Então ele fala, não, você não vai ter mais recompensa. Eu não vou te atender mais se você faz essas coisas. Então não adianta. Você pode mostrar para todo mundo que você está lendo a Bíblia, que você está participando, mas você está se vangloriando do que você está fazendo. Então, você não está servindo de graça, você não tem um coração puro. Então, você não vai ter mais recompensa. Então, é complicado isso. A gente, às vezes, pensa, por que não acontecem as coisas? Pode ser por uma coisa assim, a gente tem que pensar. O que eu estou fazendo na minha vida? Não quer dizer que é, mas pode ser, né? Pode ser. Eu estou falando por mim, em primeiro lugar. Não estou falando para ninguém, mas está escrito assim. Para a gente ser elogiado pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além desse. Mas quando ajudaram alguém necessitado, não deixem que a sua mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem de dar, não de emprestar. Deem sua ajuda em segredo. Em segredo. E seu pai, que observe em segredo também, aí sim recompensará, tanto aqui como depois. Então, quando a gente sabe que tem alguém que está necessitado, por exemplo, eu estou aqui, eu falo, opa, a irmã Vilma está precisando de alguma coisa. Eu posso falar isso. Ela eu posso ver que ela está necessitada. Ela não está, mas. Ou a Miriam. Então, quem está sentindo do coração que pode ajudar, ajuda, é pronto. Mas não precisa dar para mim, para eu estar sabendo, eu estar falando, que legal. Não, tem que ir conversar com a própria irmã, com a própria pessoa, quem vai querer ajudar. Isso fica entre eles dois. É Deus. Isso aqui é igual quando a gente vai no aposento, no quarto, para orar. Tem que ser uma coisa entre as pessoas, é o Senhor. Entre Cristo, o Senhor é eu. E não uma coisa que passa por todo mundo. Isso aqui precisa de aprovação de ninguém. Não é? Quando vocês oram, agora é sobre a oração. Isso também é polêmico, hein? Essa oração. Porque o que está. Como esse negócio de oração sacerdotal é entendido de uma maneira errada, isso aqui não é brincadeira, não. Quando vocês oraram, quer dizer que a gente tem que orar. Não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, na sinagoga, de novo, nos templos e nas esquinas. Tem às vezes que a gente vê, tem uma reuniãozinha, já logo está fazendo oração, hein? Começa a orar, então vamos fazer isso. É só para se mostrar, muitas vezes, né? Não é realmente para orar, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado nisso. Bom, vou continuar. Nas esquinas, onde todos possam vê-los.
Porque muitas vezes só um que ora, é só para se mostrar, se demonstrar. Então tem que tomar muito cuidado. Se a gente não é chamado para orar, ou não é para orar assim, entendeu? Porque a oração é uma coisa entre a pessoa e Deus, não é uma coisa pública. A gente acabou de ver, né? Não é como os hipócritas que oram em público. Então, a gente que gosta hoje, tudo vira público, né? As orações, você vê lá, estão orando, fizeram. Isso não é. A salvação, ela é, no Antigo Testamento era dos povos, né? Mas dentro dos povos são pessoas individuais. Então a salvação é pessoal. Quem não se arrependeu, quem não se converteu, não vai ser salvo. Porque... Aí vamos orar para os moradores de rua. Se eles não tiverem comunhão com Deus, nossas orações. Não, é mesmo, você está em grupo. De repente, ora. Tudo bem, pode orar. Mas tem que ver, a gente tem que ter esse entendimento. Não estou falando que não é mais para orar. Mas a gente tem que ter esse entendimento que a oração ela não tem valor nenhum quando ela sai de alguém que não é convertido. Mas valor nenhum. Isso aqui está claro na palavra. Né? Se eu não sou convertido, se eu não sou puro no coração, eu não tenho valor. Igual o Nicolas lá, ele era pastor, o Nicolas lá. Sim. Aí ele foi naquele evento lá, ele orando pro pessoal, todo mundo repetir e tal. Isso adianta de quê? Fala pra mim. Não adianta nada. Não adianta nada. Primeiramente, porque quando você tem um evento político, é que você está colocando esse evento político, você está religiosizando. Como que a gente poderia falar? É isso mesmo, eu não consigo falar essa palavra. Você está religiosizando um evento político para dar uma coisa, sei lá. De isso. Deus. Aí põe Deus no meio. Isso aqui tem nada a ver. Sinceramente, Deus tem nada a ver com a política, né? Mas nada a ver. Porque ele já sabe das coisas, ele escolhe as pessoas que quer, ele dá as possibilidades para quem ele quer, e não são as pessoas meio assim que vão mudar os planos de Deus. Então, se a gente não ora segundo o Espírito Santo, segundo o coração de Deus, não vai acontecer nada. É de acordo com a palavra, exatamente, de acordo com a palavra e coração de Deus. Então, a gente não é porque eu quero isso, eu junto uma multidão, eu estou pedindo. Aí ele vai ouvir, quanto mais gente, nossos clamores, não. Vai mudar o destino da nação. Não vai não. Muda porque ninguém está orando junto, vamos juntar, vamos fazer uma cadeia de oração. Isso aqui é tudo coisa que não adianta. Essa que a gente não encontra na palavra, não encontra. Não faz sentido, não faz sentido. Exatamente, são frases, são coisas vazias, tudo que a gente vai ver agora. Nas esquinas onde todos fossem velos, eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando oraram, cada um vá para seu quarto, ou seu aposento, em certa tradução, fecha a porta, ora seu pai em segredo, então seu pai, que observa em segredo também, os recompensará. É a mesma coisa. Não adianta, como a esmola, como ajudar um pobre, se a gente faz oração assim em público, para ser visto, para os outros ouvir, não adianta, ela não vai ter poder nenhum. Agora, se a gente vai... Não quer dizer, o aposento, ele pode ser em qualquer lugar, não precisa ser nos quartos. Pode ser aqui, lá fora, mas onde eu estou com o Senhor. Onde eu não faço isso na frente de alguém. A menos que seja para agradecer, por exemplo, a comida. Assim, aí é outra coisa. A gente pode abençoar a comida. Isso aqui não é uma oração assim, onde tem um agradecimento que a gente faz para a comida. Então, eu acho que a gente está abençoando o que Deus nos dá. É uma ação de graça. Isso é diferente. Agora, a oração mesmo, por exemplo, a Milena vai ter a criança agora, hein? Só para dar um exemplo. Então, a gente vai orar, não é? Eu espero que sim. É lógico que a gente vai orar. Mas, sim, mas aí você vê como é diferente, você falou tudo. Porque nós somos irmãos, a gente ora uns pelos outros. Como está escrito aqui, orar uns pelos outros. Agora, você vai num evento público, você faz uma oração, ainda mais o Pai Nosso, isso aqui realmente, você pode ver, antes de chegar no Pai Nosso, você pode ver que nas igrejas evangélicas, que seguem o Novo Testamento, a Nova Aliança, verdadeira, você nunca vai ouvir alguém orar o Pai Nosso. Você ouviu já?
o Pai Nosso em igreja evangélica, evangélico de verdade não ora o Pai Nosso. Nem pastor evangélico ora o Pai Nosso. Eu me lembro que eu vi na TV uma vez, até pastores bem conhecidos, o Malafaia numa certa reunião, eles oraram o Pai Nosso, ele não orou junto, ele ficou calado, ele não queria participar. Porque o Pai Nosso, se você ora o Pai Nosso, ele não é para ser orado. Tudo bem, não é pecado, mas não tem... O Pai Nosso é um modelo de oração, não é a oração padrão. É um modelo. Nessa oração do Pai Nosso, a gente vai chegar lá. Ela mostra tudo como que a gente... Quais são os assuntos, é um modelo. É para não ser uma coisa repetitiva, hein? Uma simpatia, simpatia, né? Porque se não vira exatamente uma simpatia também é repetitiva. Não é mais um modelo de agradecimento, não é mais modelo. É uma simpatia do mesmo jeito. Ele fala aqui, ao orar, o versículo 7, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Os gentios são os que não são judeus, né? Que não falam grego. Que não são judeus. A gente era gentio. Exatamente. A gente era até mais, a gente era bárbaro. É verdade, né? A gente, segundo a Bíblia, a gente é bárbaro. Porque o gentio era quem não era judeu de religião, era fora, porque não era judeu. E o bárbaro era quem não falava grego, nem latino. Porque como eles falavam naquela época, todos, eles foram conquistados, Israel, lá embaixo, eles foram conquistados pelo Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo. A partir daí, ele era da Macedônia, eles começaram a falar todos gregos. Então, tudo foi escrito em grego, né? O Paulo ele escreveu em grego, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Por quê? Porque ele falava grego. Eles não falavam aramaico entre eles. Falava grego. Então, tudo foi falado em grego. Quem não falava nem grego, nem latino, então era visto como bárbaro. Por quê? Porque na época, uma vez eu tinha pesquisado isso, o bárbaro ele vem de bar. Porque o que eles entendiam quando era outra língua, não era grego, era blá blá blá. Ficou pra gente o blá blá blá. Não, é só blá blá blá. Só que na época eles falavam bar. Então ficou bárbaro. Aí, hoje a gente fala blá blá blá. O hebraico. Não, o hebraico ele era falado pelos fariseus nas sinagogas. Mas o próprio fariseu, fora da sinagoga, ele falava em grego. Ele não falava hebraico, não. Porque foi escrita a Torá, ela foi escrita em hebraico. Só que eles falavam aramaico depois, em Israel. Então, lá fora, eles falavam talvez o aramaico, mas pelo menos grego. Na sinagoga, estava lendo em hebraico. Então, o hebraico era mais uma coisa religiosa, e não mais cultural. Então, só para entender isso. Aí eu vou recomeçar aqui. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Então, não vamos fazer do Pai Nosso essa mesma coisa, hein? Eles acham que se repetir as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai é Deus, né? Não é ninguém, não. Seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então não adianta repetir 1000 vezes uma coisa, porque o nosso pai já sabe. Então, se a gente for segundo o coração do nosso pai, a gente vai pedir o certo. Portanto, orem da seguinte forma. Aí começa essa oração modelo, né? Pai Nosso, começa por Pai. Então, o importante é que a gente se endereça, isso aqui tem que lembrar. A gente não ora a Jesus, a gente não ora ao Espírito Santo, a gente fala, Espírito Santo, Jesus. Não, a gente ora ao Pai. Em nome de Jesus, na verdade é assim, o Pai é o Pai, eu tinha anotado isso aí. O Pai é o destinatário
O Filho é o mediador, é quem faz a mediação entre a gente, o Pai. É o Espírito Santo é quem nos inspira, é o inspirador. É quem nos diz o que orar. Então, o Pai é o destinatário, a gente ora para o Pai, em nome do Filho, que é o mediador, e o Espírito Santo só serve para falar para nosso espírito. A gente não fala com ele, com o Espírito Santo. Ele é um conselheiro. Ele nos aconselha através do nosso. Ele vai nos falando. Mas a gente não fala com ele, a gente fala com o Pai, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Certo? Então, Pai nosso que está no céu. A gente se endereça a ele. Santificado seja o teu nome, não de ninguém outro. O respeito ao Pai. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Por que venha o teu reino? Porque aqui, o reino, comumente, a gente sabe que a terra foi dada, na verdade, naquela época, a Satanás, né? Satanás é um anjo caído. Então, a gente pede para que o reino de Deus venha na terra. Porque aqui, senão, a terra ela é tomada, usurpado pelo diabo, hein, na verdade. Então, a gente pede para Deus, venha o teu reino, pelo menos para nós. E que a tua vontade seja feita, porque eu sou teu servo. Então, eu vou fazer a tua vontade. Hein? Assim na terra, como no céu. Os anjos também têm que fazer a vontade de Deus. Dá-nos hoje o pão para este dia. Agora, esse aqui é um pão que pode ser real ou espiritual. É a comida nos dá a comida do nosso dia. Que o pão, o físico, é a comida espiritual, através do Espírito Santo. Nos aconselha. E perdoa nossas dívidas, nossos pecados. Isso. Dívidas são pecados que a gente tem em relação a Deus. Então, fala-se, exatamente. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, a quem como que a gente fala? Nos injuriou, qualquer uma coisa. Entendeu? Porque dívida pode ser coisa de palavras, ou pode ser coisa que a gente fez mesmo, praticamente. Né? Aí, pecados, que pode ser em palavra ou em fatos, em atos. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque a gente pede para o Senhor nos manter longe, mas para isso a gente, do diabo, a gente tem vários meios. A gente pode se revestir da couraça, da justiça, do capacete da salvação, etc., das sandálias do Evangelho. E todas essas coisas são coisas que a gente tem que praticar, pôr em prática. Então, a oração nos lembre de o que a gente tem que pedir para Deus, mas não repetindo isso. Como que a gente tem que agir no nosso dia a dia, certo? Pois teu é o reino, o poder é a glória para sempre. Amém. Então, o que acontece é que a gente tem que saber que Deus governa tudo. E quando a gente ora, a gente nunca pensa em orar o Pai Nosso, seguindo as palavras do Pai Nosso. A gente pensa em orar a estrutura, porque Ele está nos dando uma estrutura. Porque como que eu vou agradecer, vou pedir que Ele me dá sabedoria, vou agradecer pelos livramentos, vou pedir Exatamente, essas coisas que eu vou pedir. Agora, eu não vou repetir isso, porque vai virar um negócio que não vem mais no meu coração, vai virar uma simpatia. Do mesmo jeito, vou repetindo palavras vazias. Então, isso nunca é para ser orado. Ou talvez uma vez na vida, porque se a gente nunca ora, a gente pode orar uma vez, não tem problema. Mas, quando você vê essas manifestações, onde começa pelo Pai Nosso, todo mundo orando o Pai Nosso, todo mundo acha lindo, mas é completamente vazio. Completamente vazio. Porque, primeiramente, todos que oram não oram segundo o coração de Deus. Oram segundo o coração de uma pessoa que está obrigando todo mundo a repetir. Então, uma repetição vazia. Vazia. Sinto muito. Mesmo se a gente começar a se comover, porque tem muita gente, aí vem uma coisa de comoção, mas tem nada a ver. Porque depois disso, nunca mais, a maioria das pessoas nunca mais vão se recolher nos seus aposentos, algum lugar para tentar pedir alguma coisa do Pai, entendeu? Então, isso não faz nem sentido. É por isso que a gente não vê cristãos orar o Pai Nosso. Dificilmente. Eu não sei onde que eu vi, quer dizer, cristãos convertidos, né? Não estou falando de católicos. Católicos, eles têm as coisas de repetição, né?
Acho que eles oram muito o Pai Nosso também. Porque isso aqui para eles é quase uma coisa normal, né? De fazer terço e coisa assim, mas é justamente por causa dessas heranças, a gente não tem que fazer o que ele fala. Aí, seu Pai Celestial, no versículo 14, seu Pai Celestial os perdoará, se perdoaram aqueles que pecam contra você, contra vocês. E isso é exatamente o que ele estava falando aqui. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você vê? Então, a gente tem várias formas primeiramente, essa aqui de lembrar, quando estou orando, pedindo alguma coisa, vixe, essa aqui eu estou magoado com essa pessoa. Então, eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar. Eu não preciso, se ela não se acertou comigo, não preciso ir lá. Sempre eu repito isso. Porque senão a gente está assinando embaixo, está tudo bem, pode? E a gente está errado, né? Não é? A gente está admitindo para o outro, então está certo. Então, mas eu tenho que perdoar, eu poder orar para ele e reconhecer que ele errou também aqui. Não que ele errou, mas ele tem que reconhecer a grandeza, a autoridade de Deus na vida dele. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoaram aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusaram a perdoar os outros, esse no caso que pedem perdão, seu Pai não perdoará seus pecados também não. Isso é muito importante, não é brincadeira não. Como uma vez, tem que saber que a gente não vai ser perdoado se a gente tem mágoa contra alguém. A pessoa magoada, que quer se vingar, É um fermento que contamina a alma. É uma coisa que não te permite entrar no reino de Deus. Você não entra com mágoa, com vingança no reino de Deus. Isso aqui é impossível. Infelizmente, eu estou falando isso porque está escrito aqui. Eu não sei, tem muita gente que não vão, que eu acho, né, mas não é bem assim, mas é assim sim. Como eu estava falando, já falei várias vezes, uma vez tem um veterinário que me falou assim, porque depois eu me acerto com Deus. Agora, por enquanto, eu não. É assim, assim, assado. Mas depois, mas você acha que está tudo certo assim? Mas depois, quando eu chego lá, não me acerto com Deus. Mas você está brincando, não? Você acha que Deus é brincadeira? Não é assim, não. Não foi? Então, é complicado, porque as pessoas. Tem um filme que saiu agora, que eu não ouvi, porque tem que comprar. Agora, ele saiu, está escrito assim. Sabe do que ele trata? Saiu agora. Ele trata de uma mulher que morreu e chega lá, algum lugar, que não sei onde que é, porque eles estão falando, ela tem uma semana para escolher de qual lado ela quer ir. Então, esse tipo de coisa é justamente como veterinário. Eles acham que a gente vai chegar lá, ela vai ter ainda mais uma segunda vida para escolher. Não vai ter isso, não. Não vai ter uma semana. Assim, justo com os fiéis, né, que seguiram ele. Claro. Não vai ter, a gente não vai ter mais possibilidade de negociar a nossa salvação, não. Isso não é mais negociável. Não tem barganha, não tem negociação. Isso tem que ser muito claro. Esse tipo de filme, eles estão assim, insinuando, incentivando as pessoas a crer que eles vão ter uma segunda chance. Infelizmente, não vai ter. O Senhor vai falar, mas eu falei, eu fiz milagre no teu nome. Eu falei de ti direto. Mas eu não te conheço. Não sei nem quem você é. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado nisso. Isso aqui se incentiva a achar que a gente vai ter uma segunda chance. Não existe. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Eu queria ler aqui. Não preciso. Aí vem o ensino sobre o jejum. Né? Isso também é muito polêmico. Quando jejuaram, ele fala quando jejuaram, né? Porque naquela época todos jejuavam. Né? Era lógico, ele está falando isso para os judeus, estão debaixo da lei. Quando jejuaram, não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa, porque já se apareceram do mesmo jeito que os outros exemplos que a gente viu. E quando a gente estava às vezes falando sobre o jejum, eu estava falando que o jejum era uma coisa meia chata, dolorida. Por quê? Porque realmente a gente não se sente muito bem, né, quando a gente jejua. Pelo menos eu jejuei uma vez 3 dias,
Eu não estou mais jejuando, mas há muitos anos que eu jejuei 3 dias. Não estava me sentindo muito bem, não. É uma superação da pessoa. Sim. Fisicamente eu acho que faz muito bem. Entendeu? Mas é uma superação. A gente, eu consegui. É uma superação, não é uma coisa para Deus. É uma superação para mim. Puxa, eu consegui. Então, isso não faz bem para ninguém, esse negócio de jejuar. Eu queria ler uma coisa, ler antes eu vou até o final aqui, depois a gente vai ler. De que as pessoas percebem que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão mais outra recompensa além desse. Mas quando jejuaram, penteiam o cabelo e lavam o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto o seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. De novo, a mesma coisa, como a oração. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. É isso mesmo. Agora, a gente tem que saber que a gente não precisa mais jejuar. Por quê? A gente vai ler aqui em Mateus 9:15, no mesmo. Vamos já pegar aqui Mateus 9:15, ler em Mateus e em Atos. Porque no Novo Testamento, eles jejuaram ainda umas 2 ou 3 vezes. Mas ninguém nunca ensinou jejum, que jejuar era bom. Só que eles jejuaram bem no início da igreja, por tradição ainda. Mas depois nunca mais jejuaram, porque entenderam o quê? O que eu vou ler agora. Mateus 9:15. Capítulo 9:15. Jesus respondeu. Era a discussão sobre o jejum. Aqui eu vou ler a partir do 14. Os discípulos de João Batista, são os discípulos de João Batista e os fariseus que se endereçaram a Jesus. Hein? Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos não têm hábito de jejuar, como nós e os fariseus? Aí Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Então estarão de luto. Esses jejuarão, estarão de luto. Então não terão nem vontade de comer. Não é um jejum dedicado. Por quê? Porque o jejum nunca pode ser uma barganha. Em toda a Bíblia, a menos no Antigo Testamento, ela não é para barganhar alguma coisa. Muitas das vezes, aqui, o jejum é ensinado. Por exemplo, você vai fazer um jejum de Daniel, você vai fazer um jejum disso. Por quê? Porque você quer alguma solução de uma doença, uma solução financeira, uma solução. É tudo para você. Não. O verdadeiro jejum é uma ação de graça. É pelo Senhor. Não é para mim. Eu não posso falar, Senhor, agora jejuei 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Você está me devendo agora. Agora eu quero ver a coisa acontecer. Não. Eu tenho que fazer isso para o Senhor. Se eu o fizer naquela época, era isso. Agora, eu vou ler em Atos. A gente acabou de ler isso. Não. Então, em Atos está escrito assim. Atos 1:13. Quando eles jejuaram. A gente vai ver quando que eles jejuaram quase da última vez. Né? Era no capítulo 3 dos Atos, quando eles mandaram o Paulo pregar. Agora imagine que ele chamava ele ainda de Saulo, o Paulo. E quando ele estava na igreja de Antioquia, então não tinha, era na volta da primeira, não, ele não tinha viajado ainda. Ele tinha ficado 1 ano na igreja de Antioquia, depois dos 3 anos que ele ficou retirado lá em Tarsus, onde ele morava. Ele ficou 3 anos. Depois o Barnabé, os de Jerusalém ouviram falar do Saulo, que ele tinha se convertido. Aí a igreja de Jerusalém, o Pedro, o Tiago, mandaram Barnabé lá para Tarsus para ver se realmente o Saulo se tinha se convertido. Aí, quando ele viu que realmente tinha se convertido, ele trouxe ele para a igreja de Antioquia, onde precisava de alguém para pregar. Então, ele trouxe ele
na Antioquia. Saulo pregou 1 ano nessa igreja. Aí, quando essa igreja, depois, falou, não, agora vocês têm que ir em missão. Então, eles jejuaram, porque ainda nessa igreja de Antioquia, eles tinham essas coisas da lei antes, as tradições. Então, jejuavam para tudo. Eles não tinham ainda recebido essa clareza, esse entendimento que nós somos o templo do Espírito Santo e que não precisa jejuar para ter uma comunhão com Deus. Entendeu? Então, eu vou ler aqui. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, não é de Jerusalém, estava Barnabé e Simeão, chamando Nego, Lúcio de Cirene, isso aqui é tudo da igreja de Antioquia, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes de Antipas, e Saulo, que é o Paulo, né, que Barnabé tinha trazido. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, então tem muitos que pegam esse negócio, não, porque naquela época jejuavam, tá vendo? Está escrito aqui. Mas vê qual tipo de igreja que é. É a igreja de Antioquia, onde o Paulo ainda é chamado de Saulo, querem nos falar que essa aqui era depois que foram ensinados, que tem que jejuar ainda, barganhar, ou ainda precisa, para ter comunhão com o Senhor, de jejuar. Se uma vez na própria conversão recebo o Espírito Santo, eu viro o templo do Espírito Santo, para que eu vou jejuar? Para ter comunhão com o Senhor, se Ele está comigo. Eu sou a moradia, meu corpo, a moradia do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É o Senhor em pessoa. Porque Jesus falou, meu Pai vai te mandar o conselheiro, o consolador. Mas eu hei de ir, para eu poder ser substituído. Eu estou agora aqui com vocês, mas eu não vou deixar órfãos. É como se Jesus estivesse conosco. Ele fala, não, tem que ir, para que ele possa mandar o Espírito Santo, que vai me substituir. Então, se a gente está com Jesus, como um pai, através do Espírito Santo, 24 horas, como cristão, senão a gente não é cristão, eu não preciso de obras, de começar a orar, sacrificar. Então, eu tenho que também andar de joelhos, sei lá o quê. É a mesma coisa, é uma obra. É um sacrifício que eu faço. Através da comida que vai me pedir, eu faço um sacrifício igual que eu faria se eu ando de joelho, faz qualquer outra coisa. É uma obra que não é espiritual, não um sacrifício espiritual. Não estou devolvendo meu tempo com o Senhor, como me é pedido, um sacrifício espiritual. Isso tem que ser realmente entendido. Senão isso vem pela tradição. A gente é muito enganado com isso. Veja, o Espírito Santo diz, separam Barnabé e Saulo para realizar o trabalho para o qual eu chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em missão. Isso aqui foi quando o Saulo foi enviado em missão. É a partir daqui que a igreja foi chamada de... Os que se converteram foram chamados de cristãos. As primeiras vezes. Né? Então, a gente tem que ver que era a igreja de Antioquia. E Saulo ainda era Saulo. E a partir daqui ele foi pregar para os gentios. Ele então começou a usar o nome grego dele, que é Paulo. Porque Saulo quer dizer Paulo, Paulo quer dizer Saulo. Então ele usou o nome grego para começar a pregar, né, aos romanos, aos gentios, em geral. Então, mas até então não tinha. A gente tem que entender que eles viviam completamente ainda sob a lei, sob as tradições do Antigo Testamento. Então, depois disso, nunca mais ninguém, nada. Uma vez o Paulo falou, vou me retirar para jejuar. Mas esse aqui é o problema dele, ele nunca pediu para a gente jejuar, porque ele foi ensinado assim. É como, às vezes, não vou falar eu nasci protestante. Eu posso ter umas recaídas, de vez em quando, eu tenho, o pior. Todos nós temos umas recaídas dos ensinamentos que eu recebi quando eu era novo. Porque é como uma lavagem cerebral, às vezes. Sabe quando você cresce numa religião, num certo jogo? Você recebeu isso crescendo. A Bíblia fala, o que você ensina a criança de pequena, ela não esquece. Realmente difícil esquecer, às vezes. A gente acha que fazendo isso a gente faz bem, mas não, eram de tradição. Então a gente tem que se atar na Bíblia, na palavra, o texto na palavra. Eu sou realmente o templo do Espírito. O Espírito Santo realmente mora em mim. Se ele mora em mim, qual é o esforço que eu tenho que fazer? Não.
Então tem que escutar, eu tenho que fazer um sacrifício espiritual, como está pedido aqui. Eu tenho que devolver meu tempo para ele e é pronto. Ficar escutando ele. Só ficar ouvindo. Eu vou ouvi-lo, não é? Então, voltando para agora para o capítulo 6, ensino no versículo 19. Ensino sobre o dinheiro e os bens. Aqui tem como subtítulo. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destrói, e onde os ladrões arrombam a casa os furtos. Quer dizer o quê? Tudo que a gente ajunta aqui é volátil, mas não vai levar. Não é que a ferrugem, as traças estão destruindo, é que a gente não vai poder levar. Né? Então não adianta ajuntar muita coisa. A gente pode até ajuntar, sabendo que não vai levar, sem se apegar. O problema não é de ajuntar, o problema é de não querer dividir com os outros que a gente ajuntou. Às vezes, né? Se a gente vê que alguém é necessitado, é que a gente não quer, não, peraí, eu quero tudo no meu trabalho. Você não vai tocar nisso, não. Não, eu tenho que poder dividir. Não ser um ladrão, mas ser uma pessoa. Mais para os irmãos, primeiramente para os irmãos. Né? Mas para todo mundo que é necessitado, até comprovar o contrário, que não merece. O problema é isso. Se vem alguém aqui, que não é irmão, eu vou dividir com ele. Quer dizer, o que ele precisa. Não vou dar meus bens. Não estou falando do que ele precisa, vou dar. Até ele me comprovar que não quer mudar. Que quer ficar na vida que ele quer. Aí, só o bem, né? Não tem como. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traça e ferrugem não destrói, onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Isso é bem claro. Onde a gente, nos olhos estão, não é? Quando a gente fala de coração aqui, onde estão nossos olhos? O que nos atrai? Para que a gente está olhando? Então, aonde estão meus olhos? Ali também está meu tesouro, não é? Porque é muito fácil de falar onde está meu coração. Às vezes a gente não entende. Mas se a gente pensa que o coração é traduzido pelos olhos, então o que eu estou cobiçando? O que eu estou querendo? Através dos olhos, e não é através do coração. Seus olhos são. Aí vem aqui os ensinamentos. Aqui nessa Bíblia está tudo junto, mas na verdade, em outra tradução, é sobre a luz interior que a gente tem, a candeia. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Como que a gente entende isso? Nossos olhos aqui são como o nosso espírito. Eles estão refletindo o quê? Refletindo o quê? Eles estão refletindo a nossa disposição. Nossos olhos, é nossa luz. Então, quando a gente tem um espírito bom, o espírito humano, né? Nosso espírito humano que nos faz viver, quando ele é bom, ele enche nosso corpo de luz. E quando ele é má, ele enche nosso corpo, o nosso espírito humano é ruim, que aqui é falado dos olhos, ele vai nos encher das trevas. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Quando o espírito nosso é bom, hein? Mas, quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em você é, na verdade, escuridão, no seu espírito, escuridão, como é profunda a escuridão? Realmente a gente entra em depressão. Em todo lugar a gente fala, a palavra fala que os olhos é a expressão da alma, hein? do espírito, que a gente vê nos olhos. Quando eu olho nos olhos de alguém, automaticamente... Você sabe se a pessoa está doente, está infeliz, está triste, exatamente. A janela, né? É a janela da alma, é do espírito. Então, aqui é traduzido por espírito, às vezes se refere ao espírito humano, às vezes se refere à alma mesmo. Porque a alma é a coisa que carrega todos os nossos sentimentos. O espírito é o que nos permite ter uma ligação com o Espírito Santo, hein? Com Deus, o espírito de vida. Então, eu vou repetir isso. Quando o espírito é mau, ou os olhos são invejosos, são maus, o corpo inteiro se enche de escuridão. E se a luz que há em você, então, esse espírito, essa fé, que ela não é boa, e se a luz que há em você é, na verdade, a escuridão, então, como é profunda essa escuridão? Aí ela chega na depressão. A gente não consegue sair disso. É muito difícil, né?
Quando a gente tem a escuridão dentro da gente, a gente não vê, consegue mais ver a luz. Isso pode ser traduzido que quando o Senhor fala, você está se endurecendo, né? Mas eu vou endurecer mais ainda seu coração. Quando a gente recusa o Senhor, né? A salvação. Ele fala muitas vezes, porque você tem um coração endurecido, mais você está se endurecendo, mais você entra em trevas e menos. E mais pega também o coração endurecido. Aí você não consegue mais sair disso. Então, eu não vou dar a salvação para você, mas porque é nossa culpa. Preocupação é a mesma coisa. Ensino sobre a preocupação. A preocupação é a falta de fé, né? Na verdade. É falta de fé quando a gente está preocupado. Por isso lhes digo que não se preocupem. Mas não leu 24. Desculpa. Sim. No 23 era a escuridão. Como é profunda a sua escuridão? No 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois olhará um e amará o outro. Odiará o outro, desculpa. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Aqui ele pega o dinheiro, mas a escuridão é tudo qualquer coisa, hein? Ele estava se referindo à escuridão, hein? Mas não é só o dinheiro, quer dizer, quando ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao outro. E o outro pode ser tudo qualquer coisa. Pode ser dinheiro, pode ser tudo qualquer coisa, cobiça de tudo qualquer coisa. Né? Então a gente não pode servir a um e ao outro. Então, ou é um ou é o outro, que vai nos levar para as trevas. Certo? Então não tem como falar, não, mas eu vou para a igreja, eu oro a Deus. Mas no mesmo tempo nossos olhos, eles só olham para bens materiais, vamos supor. Né? Então não pode ser. A gente pode olhar, pode, mas não é bens materiais. É, na verdade, crescer na vida. Mas sem pensar, não, eu tenho que ajuntar para ter segurança. Isso é muito ruim. É ruim, apesar que a gente ajunta, mas não é para ter segurança, porque aí não dá para se desfazer. Na hora, vai ser como o jovem rico. Na hora que Jesus pediu, então vende tudo, ele me segue. Aí ele virou as costas e foi embora. Então, isso é muito perigoso. A gente pode juntar, não tem problema. Ricos, pobres, é tudo uma coisa só. Agora, se é rico e não quer mais, é rico em bens, e não quer mais separar dos bens, é complicado. Realmente é complicado. Por exemplo, eu vejo isso, agora, mais a gente chega no final da vida, mais a gente vê como isso está certo. Como isso é uma verdade. Quando a gente é jovem, a gente acha, eu entendo isso, mas às vezes, porque não foi assim também. A gente minha irmã com certeza também. A gente faz segura contra doença, a gente faz segura contra cheio de coisa. Mas no final das contas, você paga muito caro. Eu vejo isso também com outros olhos também, porque assim, a pessoa tem oportunidade de emprego, vai ganhar muito dinheiro, só que nesse emprego ele tem que passar por cima dos valores cristãos, ele fala, Então, não, mas aí eu vou porque eu preciso e tal. É isso que não pode. Não dá, né? É isso que não pode. Não, o problema pode mudar de emprego e ganhar muito dinheiro, não tem problema. Se tudo fica na justiça de Deus. É isso. Porque se você ganha muito dinheiro, você vai poder ajudar muita gente. Não é ruim. É ruim? Não. Tá, até poder convidar muita gente na tua casa. Eu vou te falar, se eu não tivesse nem um dinheirinho, eu não poderia fazer nada aqui, não é? Então, Deus, ele dá as possibilidades. Não pode falar. É claro. Exatamente. Então, Deus, ele dá as possibilidades, ele nos permite ter as coisas. Ele quer que a gente tenha até. Ele quer que a gente tenha. Ele não quer que a gente... Senão ele não falaria que não haja pobre entre nós. Que não tem... Então, ele quer isso. Só que as pessoas estão se desviando. Entendeu? O problema está ali. Por isso, eu lhes digo, no versículo 15, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, para beber ou vestir. A gente vai entender muito bem isso agora. A vida não é mais que comida. O corpo não é mais que roupa. Claro, hein? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial, nosso Pai, os alimenta. Eles não têm um Pai Celestial. Eles não têm preocupação aqui. Também não tem Pai Celestial. Porque ele fala, o nosso Pai, não o Pai dos passarinhos. O passarinho não vai voltar para o Pai. A gente viu, né? Não, que em Jó, quando
A gente conversou sobre isso, queimou, que a gente... Foi em Jó, né? Que ele deu Isso. sete vezes? Ele, não, 2 vezes. Ele duplicou. Você tinha 7 filhos, você 3 filhos. Não. Ele não duplicou. Agora, todos os animais, a gente pode matar. A prova também que a gente pode matar os animais, porque eles não vão lá. Entendeu? Agora, a gente pode comer, a gente pode... Agora, o ser humano não. A gente pode matar um ser humano, mas mesmo assim ele vai lá. A gente vai até encontrar. É verdade. Entendeu? Então você não mata ninguém entre gente. Agora, animais, não tem isso. Então, aqui ele fala, observa os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai, o nosso Pai Celestial, os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Então, é lógico, se ele alimenta pássaros que não vão para o céu, que nunca irão para o céu, você acha que ele não vai alimentar a gente que vai para o céu, seja ruim ou bom? Todos vão para o céu, mas uns para ficar, uns outros para ser julgados. Então, é lógico que ele vai alimentar. Ele faz isso com um pássaro que não oram nem para ele. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? A preocupação é a falta de fé. Qual da gente pode ter uma preocupação? Não vou me preocupar, porque isso vai me ajudar muito. Pelo contrário, você não vai resolver. Não vai, nada. Vai te afastar do Senhor. Não, você vive despreocupado, como um vagabundo. Não, eu vivo com fé. Eu estou fazendo obra, eu estou fazendo bem na minha volta. Agora, não vou me preocupar por mim, por o que vai acontecer amanhã. Porque eu creio que meu Pai se preocupa comigo. Sim, eu estou contando. Sim. Você planta coisa boa, você colhe coisa boa. Se planta abacaxi, você vai colher seu problema. Então, mas é verdade. Então, vamos fazer a coisa certa, segundo a palavra, viver sem preocupação. Isso não vai, me preocupando, não vai mudar absolutamente nada. Porque está escrito aqui, qual de você, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Ninguém. É por que se preocupar com a roupa? Observam como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã serão lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com você? Gente de pequena fé ou gente de grande preocupação. É a mesma coisa. Que ele fala, gente de grande preocupação ou gente de pequena fé. É por isso que eu estou falando. A preocupação é a falta de fé. Porque ele mesmo fala aqui, gente de pequena fé. A gente tem que pensar que os lírios, lá, esse exemplo que ele está dando, os lírios de lá, eu olhei um lírio, ele é muito brilhante. Tem lírios que são brancos e vermelhos, mas que são lindos. Mas é lindo, lindo, lindo. Então, aí ele está falando, você vê, até as tuas roupas, você pode escolher. A gente sabe que naquela época eles colocavam a púrpura, esse vermelho, que era uma coisa de riqueza. Então, eles falam, até a tua roupa, não se preocupe com a tua roupa, porque a tua roupa não vai mudar nada. É isso que ele está falando, logo. Está comparado com os vestimentos, como o Senhor veste a natureza de coisa bonita para ser jogado fora. Tudo isso vai ser jogado fora. Não tem importância, não é isso que faz o homem. Não é isso que faz a flor. Essa questão é uma beleza exterior, externa. Portanto, no 31, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento de quem? Dos pagãos. Terrível isso. Então, se a gente, como cristão, se preocupa com isso, a gente se torna pagão. A gente se torna igual aos pagãos. Igual, pelo menos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, então, em primeiro lugar, o reino de Deus. É a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. As próprias inquietações é a gente que resolve, não é? Quando ele está falando, amanhã você vai estar com as suas preocupações, inquietação. Então você vai ter que resolver. Então você vai ter de novo que confiar em mim.
para essas coisas serem resolvidas. E não se preocupar. Porque se você quer pegar todas essas preocupações para você, você não vai dar conta. Então não se preocupe com as preocupações ainda da manhã. Vai resolvendo as coisas hoje, como que está te aparecendo hoje, sem se preocupar. Resolve. Eu estou contigo para resolver. Amanhã, vamos ver o que vai vir. Talvez venha preocupação, talvez não. Então amanhã você resolve. Se não você resolver, eu estou aqui para ajudar. É assim que tem que funcionar. Agora, programar, planejar muito de antemão, isso aqui, não, porque eu não posso passar desamparado, de repente acontece um imprevisto. Não, tudo bem, vai acontecer aí. Não quer dizer que a gente tem que largar tudo. Mas não, quando a gente se programa para estar ao abrigo de tudo e qualquer coisa, isso nunca funciona. Isso não funciona. Então, hoje a gente tem a ceia. Pode pegar. Vou pegar aqui em Coríntios, né? Para não falhar. Coríntios 11, né? Eu sempre gosto de pegar lá em Coríntios 11. Opa, obrigado, não tem pouco. O cara que depois um vinho, hoje depois bastante, hein? Então é assim, né? Todo mundo já tomou, pegou? Então, o Senhor falou assim, né? Na noite que ele foi traído, ele toma o pão, ele fala o seguinte: na noite em que o Senhor foi traído, ele toma o pão, agradeceu a Deus pelo pão, partiu-o e disse: este é meu corpo, e é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Então a gente vai tomar desse pão em memória do sacrifício de Jesus. Hein? Este é o símbolo do corpo de Cristo, né? Do que ele sofreu na cruz. Esse pão, ele não se transformou em carne. Ele é um símbolo, ele está em memória do que ele fez, que ele sacrificou lá na cruz. Então, Senhor, a gente, através desse pão, reconhece, a gente se lembra do teu sacrifício, do que o Senhor passou, todas essas dores, tudo que o Senhor endossou no nosso lugar, a fim de da gente poder ser perdoado quando a gente se arrepende e te entrega os nossos pecados, a gente poder ser lavado, Senhor, e perdoado, porque isto é o corpo que sofreu pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Por isso ele fala, fazem isso em memória de mim. Então podem comer. Da mesma forma, depois da ceia de ter tomado o pão, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmado pelo meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que eu beber. Então, através desse vinho, a gente reconhece o sangue de Jesus, em memória do sangue que Jesus derramou na cruz. Então, esse sangue que ele derramou na cruz, ele selou a nova aliança. Hein? A gente saiu da antiga aliança da lei, que a gente estava debaixo da lei, e debaixo do pecado de Adão, para entrar na nova aliança da graça. Então, Senhor, a gente te agradece, porque teu sangue foi derramado de novo no nosso lugar. A gente não precisou passar por sacrifício, a gente não precisa sacrificar nada, porque o Senhor se sacrificou pela gente no nosso lugar. O Senhor pagou o preço alto. E através desse sangue que foi derramado, o Senhor selou. Uma vez que tem um selo, esse selo não pode ser retirado sem ser quebrado.
A gente não quer retirar o selo, não quer quebrar o selo, não queremos voltar na antiga aliança. Essa a nova aliança fica selada e válida através desse sangue que correu na cruz pela gente, por nós, que se arrependeu. Então podem tomar. Obrigado, Senhor. Eu vou orar. Senhor, a gente agradece por esse momento, especialmente pelo teu sacrifício na cruz. O Senhor nos salvou, o Senhor se tornou Salvador. Além de ser Senhor, o Senhor se tornou nosso Salvador, o único Salvador que a gente aceita, que a gente adora, que a gente louva, que a gente agradece. E tudo que a gente faz, Senhor, é para a tua honra, em ação de graça, para ti, por ti, e não para nós. A gente não precisa pedir nada, além do que o Senhor já